Boa, boa essa pergunta. Boa. Mais outra pergunta? Eu, Cris. Seu nome, seu bairro? Meu nome é Cristiane. A minha pergunta é, para um jovem que veio de uma vida no mundo aí fora, que tudo pode, e ele se converte, como tratar essa questão que ele ainda não tem esse controle, né? Uma vez que ele gosta tanto e o mundo tudo permite, e como fazer? Com as críticas, inclusive, dos colegas do trabalho, em casa. Só um comentário aqui. O que eu gostei aqui dessa plateia, doutor, é que não fica aquele negócio. Ah, meu amigo mandou perguntar. Aqui é na lata, né? Aqui é na lata. Aqui mesmo. é livre acesso, até para Aqui perguntar. é bacana. Veja bem, número 1, conhecimento, né? Leia, é necessário ler, é necessário instrumentalizar esse conhecimento, internalizar esse conhecimento, usar o conhecimento. E aquilo que está acima do nosso conhecimento, ter a dignidade de perguntar, ter a dignidade de buscar os especialistas, né? De buscar as pessoas que possam ajudar. E porque a questão, você sabendo, né, você vai entender melhor as consequências. Tudo nessa vida tem consequências. Então, a pressão do grupo, eu preciso pertencer ao grupo, eu tenho que estar dentro, nem sempre é aquilo que é mais conveniente para a tua felicidade. Você tem que entender que existe uma necessidade que você saiba bem o seu papel, saiba bem até onde você pode ir, porque muitas vezes a ilusão de pertencer, de estar junto, de estar in, né, ela pode ter uma consequência que depois você mesma não tenha condições de responsabilizar-se por aquela consequência. Então, é preciso entender muito bem esse papel. Havendo a dúvida, que é natural de todo ser humano, não ter a vergonha de perguntar, né, de procurar ajuda profissional, seja ela pastoral, seja ela no consultório de psicologia, seja ela no consultório de ginecologia, sexologia, enfim. Os profissionais têm, inclusive eu queria deixar bem claro aqui, os profissionais têm a obrigação do sigilo. É, do ponto de vista ético, a obrigação do sigilo para com a pessoa que o procura. Então, isso abre uma porta para que a pessoa não se exponha. Porque às vezes vai conversar com um colega e fala assim, mas ele vai falar para outro, quer dizer, ele tem um outro melhor amigo que vai falar para um outro melhor amigo, quer dizer, e daqui a pouco, né, as duas torcidas dos principais times de Belo Horizonte estão sabendo. Então, quer dizer, se você tem algum ponto em que há uma necessidade de preservar alguma questão mais íntima, né, coloque para um profissional. O profissional tem a obrigação de sigilo. É uma exigência ética da profissão. Doutor, em cima dessa colocação, mas o senhor acha que existe tanta literatura para trazer esse conhecimento? Olha, eu vou sugerir uma base assim primordial que começa com a Bíblia. Entenda a Bíblia, né? Leia e entenda. O que não entender, procure alguém que entende mais do que você, né? Começa por aí. Já aí tem normas aí básicas, indispensáveis, que você tem que saber de cor e salteado. Após esse conhecimento, existem sim autores cristãos e às vezes alguns inclusive não cristãos, não estou discriminando o autor não cristão, claro, tá? Mas que sabem lidar com a questão dos limites sem colocar aquele rótulo, porque as religiões, porque as famílias, porque a repressão. Pensa na pessoa também. Pensa, né? exatamente. No ser. Não é apenas no status quo, ou seja, a sociedade está estabelecida de uma maneira libertina e vamos todos ser libertinos, está tudo bem, desde que você seja feliz, qualquer coisa é válida. Não é bem assim, porque você vai depois pagar o preço daquilo que você fez. As atitudes, elas têm consequências, né? Isso é uma lei natural, então nós temos que pensar muito nisso, né? Carol, eu queria só completar a minha pergunta, passando para o pastor, que a questão é a seguinte: o jovem que já está nessa caminhada, mesmo sabendo das consequências, às vezes ele pensa assim, eu já estou com a minha namorada, é com ela que eu vou casar, então por que não ter o relacionamento com ela, sendo que é com ela que eu vou ficar a vida toda? Bom, isso é muito simples de responder, Cris. Muito boa pergunta, inclusive. Como o doutor Talvanes já disse. Primeira coisa é conhecer o que a Bíblia diz sobre o assunto. Quando um jovem pensa assim, ele não sabe o valor da pureza, biblicamente falando, não sabe o valor e sentido da aliança e ainda não está acostumado com os seus próprios tempos. Então, isso é importante saber.
Aí, como a palavra nos ensina, como um jovem poderá guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra do Senhor. Então, é essa identidade que precisa para ele saber que a aliança, ela se dá quando tem esse compromisso. E esse compromisso, ele só existe quando ele existe. Porque, eu vou casar daqui a 2 anos. E se eu morrer ano que vem? Eu tenho desejo. E o desejo pode ser mal nesse sentido. Então, nem sempre corresponder a uma realidade daquilo que Deus pensa para aquele casal, pensa para cada um daqueles indivíduos. Lembrando Obrigada. aqui que vocês podem fazer pergunta para o Dr. Talvânio também. Vocês também aí da banda, viu, gente? Pode pode fazer pergunta, porque aqui o acesso é livre para todo mundo. Mas a gente tem mais perguntas. Vai lá. O bom é que Vai, aqui Marcelo. todo mundo quer falar. Isso. Doutor, eu queria te Fala perguntar... seu nome. Marcela. Eu queria te perguntar por que não o sexo casual? Muito bem, Marcela. Essa semana, especialmente em São Paulo, ocorreu um fato. O rapaz foi para a festa e se encantou com a moça e ficou conversando com ela, conversou, tanto conversou que acabaram indo para casa e tiveram sexo casual e tudo mais. No dia seguinte, descobriu-se que essa moça tinha nada mais do que 4 outros relacionamentos. Um dos indivíduos desse relacionamento se sentiu muito ofendido com a atitude dela, né, apesar de saber que... Né, enfim, e ordenou a execução do rapaz. Isso é um fato extremo, gente. Né? Nós não vamos basear no extremo, mas pense em todas as coisas, né, negativas que você pode colher numa questão dessa. Primeiro, você não conhecer adequadamente essa pessoa. Se você não conhece, aí você está fisicamente, né, vulnerável, porque mesmo o uso do preservativo permite a transmissão de algumas doenças. Ele pode se romper, ele pode não ser suficientemente bem elaborado para conter certos tipos de vírus. Pode acontecer um contato acidental de mucosa com mucosa. Essa pessoa pode ter outros tipos de doenças que se transmitem, inclusive pelo próprio beijo. Né? Então, fisicamente, já se colocou numa posição vulnerável que você não conhece. Um indivíduo que você viu ali e tal, né? Então, o sexo casual ele já começa com a questão física. A questão emocional. Quer dizer, teve ali aquele momento assim, de êxtase, aquela apoteose toda. No segundo momento, o que restou disso aí? Né? Para onde caminha, então, esse segundo momento? Quer dizer, o sujeito sumiu, não ligou no dia seguinte e tal. Quer dizer, será que eu fui bem-sucedido? Será que eu agradei, não agradei? A menina também, não quero mais. E, enfim, aí você tem um risco emocional, você tem um risco intelectual, porque você tem uma imagem própria, né? E você começa a se questionar por que sim, por que não continua. Começa uma série de questões que vão detonar com a tua estima. Quer dizer, fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, você corre um risco muito maior do que aquele pretenso prazer que você poderia ter tido. Não vale a pena, né? Então, não vale a pena de nenhum ponto de vista. Momentâneo. Momentâneo. Quer dizer, e será que teve? Né? Ainda tem isso. Você corre o risco de chegar lá e não ter desempenho, o que é uma aflição muito grande, principalmente para os homens. Isso aí é outro tema, hein? Dá outra pergunta. Gente, o doutor Talvantes tem que ir, gente. Agora que ficou tão bom. Alô, o negócio esquentando, Mas ué? lembrando que no próximo programa ele está aqui de volta. Então vamos despedir dele com aplausos. Obrigada. Mas é que é assim, quando começa a ficar bom... Termina. Mas, gente, eu tenho uma pergunta aqui que eu estou curiosa para fazer. E vocês vão me responder. Vocês acham que um dos maiores erros dos solteiros é porque eles são levados pelo coração ou pelos olhos? Cara, isso é muito... Pelos dois. Mas, biblicamente, um nos mostra, e eu me apego muito a esse exemplo, que é pelos olhos. E Hoje aí? nós estamos vivendo essa cultura da informação, então tudo chega aos nossos olhos, é muito interessante. Exemplo, Sansão. Sansão, quando ele olhou para aquela filisteia, seus pais falaram com ele, mas filho, tem tanta moça bonita aqui com a gente. Aí ele falou assim, não pai, ela é bela aos meus olhos. Ele morreu como? Cego. Ai, Entendeu? Ué. A Eva também, então, né? Aí ele pecou ali, Ó. o dano veio por ali. Então, vou até perguntar. Assim, ó, quem acha que é pelos olhos? Levanta a mão. 1, 2, 3. E pelo coração?
Também. Mas pelos dois. E qual que tá no muro aí? Agora, é importante Eu falar que a tenho Bíblia uma fala que o pergunta. coração do homem ele é enganoso, enganoso. Né? claro. Então, nós devemos, né, você pode olhar e levar isso a Deus, porque Ele vai falar ao seu coração, vai trazer paz naquilo que você precisa. E agora é aquele momento tão esperado também, que é a nossa palavra que vem do coração de Deus ao seu coração, através do nosso querido pastor Leozão. Aê! Aí, Leozão, boa. Muito bem. A Bíblia diz que Jesus está conosco todos os dias até a consumação do século. E a questão de estar só, e no sentido de ser o ser humano, mas a Bíblia afirma que Deus está com você. Então, quando você tem essa compreensão que Deus está com você, que Ele é por você, Ele está com você em todo tempo, de angústia, de alegria, isso reforça a sua identidade, você sabendo quem você é, você sabendo o seu valor, então, consequentemente, você consegue se posicionar. Daí, a questão do momento de estar só, você entende que é um tempo de Deus na sua vida e você não vai criar essa ansiedade e que gerará medo no seu coração de amanhã estar entrando numa solidão. É claro que existe um momento certo da solitude, de você se retirar, para você refletir a respeito da sua vida. Na solidão, Deus jamais vai permitir que você passe por esse momento, porque Deus está com você e Deus tem a capacidade de suprir todas as nossas necessidades. Também é bom nós estarmos bem acompanhados com uma pessoa que vai estar com você, que vai entrar para somar na sua vida. Mas enquanto isso não acontece, você sabe o que você tem que fazer? Invista na obra do Senhor, né? Vá trabalhar, desenvolver os seus dons, seus ministérios, suas habilidades e, consequentemente, isso você vai estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus e certamente essa outra pessoa será acrescentada. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E agora é a hora dos nossos agradecimentos. Primeiro, você que nos assiste, né? Muito obrigada pela sua companhia, que é essencial. Nossa querida banda Negramar e os Meninos. Negramar e os Meninos. E os levitas? Os meus meninos é a banda Tribase. Que A benção. gente está em trio, mas eu tenho que Deixa os contatos agradecer. também, Negra. Agradeço Isso. muito pelo carinho de vocês, por sempre nos receberem aqui. E para levar a Negramar em sua igreja, em seu evento, você pode entrar pelo e-mail contatonegramare@gmail.com ou pelo telefone 9299-9137. Eu já vou deixar o convite para o culto dos jovens adultos. Todos os sábados, às 19 horas, no Tabernáculo, na Igreja Batista da Lagoinha. Está convidada a banda para ir ministrar lá conosco. Nós vamos estar lá, se Deus quiser. Agradecer nossos convidados. Bárbara, obrigada, querida. Obrigada a você. Volta mais, viu? Pode deixar. E pastor Serginho? Obrigada. Aqui, Obrigado a ele tá vocês. assim, falta quanto tempo? Falei, já acabou ele. Eu queria falar do coração. Pode falar mais. Né? Não, mas só tá convidado para voltar de novo. Claro, será sempre um prazer. Abração, Léo, abração, Carol. Pessoal, obrigado. E eu Obrigado quero vocês de agradecer casa. essa plateia maravilhosa. Aê! Pode me colocar de pé? Por favor, honrar vocês, super participativa. Agradecer Regina Salomão, que me veste, né? Dá um close aqui, olha para você ver como eu estou elegante para você. E olha os cabelos, olha. Os cabelos Mauri Faria. E maquiagem também. Eu falo que ela fica aqui o programa inteiro, porque qualquer coisa ela vai arrumando. Eu olho para ela, ela vai consertando. E dizer que você tem, assim, uma semana abençoada. Agradecer você e todos que estão fazendo parte, todos os câmeras, toda a produção. Muito obrigada.